Olha, semana passada houve um anúncio, aliás, um grande anúncio, um evento que aconteceu lá no Congresso Nacional sobre a federação entre União Brasil e PP. Eu, na verdade, antes da semana passada, já havia procurado os presidentes dos dois países, tanto o Rueda do PP como do União, como o Ciro do PP, e ambos não queriam falar muito sobre o assunto. Eu fui tentar entender o motivo e me falaram que até os 45 minutos do segundo tempo não se sabia ao certo se essa federação ia mesmo dar certo ou não. Pois bem, acabou dando certo e agora os parlamentares do PP e do União se questionam se devem mesmo permanecer no partido. Isso porque existe aí uma disputa de poderes. Agora, com esses dois partidos juntos, a federação decidiu que cada um dos presidentes vai tomar conta de uma parte do país, de regiões do país. Isso vem preocupando os parlamentares de cada uma dessas siglas, que agora vai se tornar uma federação. Bom, eu vou deixar quem entende do assunto falar comigo, porque o Augusto Tenório, nosso repórter de Brasil, está aqui no estúdio comigo. Tenório, muito boa tarde. Boa tarde, Neila. Tudo bem? Tudo bem. Bem-vindo mais uma vez aqui no nosso boletim. Olha, eu estava vendo a sua matéria e, de fato, isso não me causa nenhuma estranheza e nenhuma surpresa. Agora, o que me causou uma surpresa foi para qual partido esses parlamentares pretendem ir. Conta pra gente, então, o motivo dessa possibilidade de debandada do PP progressista e União e para qual partido eles pretendem ir? Então, Neila, é uma questão muito mais regional do que exatamente nacional, né? Como a gente destacou, antes mesmo da federação ser anunciada, a gente publicou até em primeira mão no Metrópolis essa partilha, né? Esse Tratado do Centrão, tem um Tratado de Tordesilhas, né? Que separou as colônias entre entre Portugal e Espanha, e agora temos também digamos assim, um Tratado do Centrão que dividiu o comando de cada estado entre PP e União Brasil, que vão fazer essa federação, né, que funciona como uma espécie de fusão, só que com um tempo, digamos assim, pré-determinado, né, serão 4 anos ali numa federação em que eles são obrigados a atuar em conjunto, como se fosse um partido só, dividindo até em certas ocasiões, fundo eleitoral, dividindo chapas para a candidatura proporcional, tendo que escolher um único candidato para disputar cargos majoritários, ou seja, vão ter que chegar em consenso para definir quem é que vai sair candidato a prefeito, a governador, a presidente da República, caso aconteça. E isso é um acordo muito difícil de ser feito. Porque quando a gente tem a gente tem um exemplo de federação já feita hoje, que é entre o PT, do presidente Lula, o PCdoB e o PV. E ali, apesar de ser, claro, tem uma disputa de poder, mas ali você tem um partido muito grande, que é o PT, e 2 partidos muito pequenos, que são o PCdoB e o PV. Então, no caso ali, o PT meio que consegue impor sua vontade, e para o PCdoB e para o PV é bom também, porque eles conseguem compartilhar ali votos nessa questão da chapa proporcional, então é mais fácil para eles fazerem deputados federais, vereadores, deputados estaduais, enfim. Mas no caso do PP e União, a gente tem 2 partidos gigantes. O União tem a terceira maior bancada da Câmara, né? A primeira é a do PL, a segunda é dessa federação que o PT forma com PCdoB e PV, a terceira é do União Brasil, com 59 deputados, e em seguida vem o PP. Então a gente está falando ali da terceira e da quarta força do Congresso, que juntas assumiriam, sim, como o maior partido do Congresso, inclusive tanto em número de deputados quanto em número de senadores. O que acontece é que é o seguinte, são partidos muito grandes, com caciques regionais muito bem estabelecidos. A gente tem, por exemplo, em Goiás, o Ronaldo Caiado. A gente tem, em Pernambuco, por exemplo, o Eduardo da Fonte, um deputado que já tem vários mandatos aí, recentemente conseguiu até eleger seu filho deputado e também colocar seu filho na mesa diretora. A gente tem ali vários estados que as consolidações de cada partido já são muito bem feitas. Então você tem ali, por exemplo, uma parte do União Brasil que não quer se ver a mando de um adversário do PP, porque às vezes eles disputam o mesmo eleitorado, né, que é esse voto de estrutura, ou seja, esse voto que você faz a partir do número de prefeitos que você tem, e também do outro lado, do União Brasil que não quer ver no PP e do PP que não quer no União Brasil. E eles citam muito o PL, porque o PL tem uma questão diferente. O PL, apesar de ele ser o maior partido hoje no Congresso Nacional, no caso em número de deputados, e o segundo em número de senadores hoje, ele é um partido, digamos assim, que cresceu recentemente. Ele tem um histórico ali
de ser um partido do Centrão, um partido não tão grande, né? Um partido que na época era comandado por Valdemar, digamos assim, de maneira muito livre, muito espontânea, mas que as forças que chegaram ao PL recentemente, elas não conseguiram se estabelecer ainda. Então, você, por exemplo, você tem um líder do Centrão, você tem um parlamentar do Centrão, do União ou do PP, que está vendo sua liderança regional, sua liderança naquele estado sendo ameaçada, ele pode migrar para o PL, que é um partido muito novo. Tem muito diretório, inclusive, que ainda não teve, não foi instaurado, digamos assim, devidamente. São comissões provisórias. Então, eles analisam que o PL é um cenário mais fácil. E também tem a ver com o alinhamento ideológico, claro. União Brasil e PP são partidos do Centrão, como a gente fala, mas um Centrão que tende ali, digamos assim, sempre mais para a direita do que para a esquerda. E, como a gente mesmo falou, né, nessas recentes brigas ali, nessas recentes confusões do União Brasil com o governo federal, tinha sempre um ala do União Brasil que defendia desembarcar do governo, uma ala bem alinhada à oposição, uma ala bastante crítica ao governo Lula. Então, uma mudança para o PL não seria tão difícil, mas esse pessoal está preferindo se manter, digamos assim, na moita ainda. Não falaram abertamente dizendo eu vou para o PL, mas já sinalizaram sim nos bastidores, e aí foi com esse pessoal que a gente conversou, que sim, o destino preferencial deve ser o PL por causa desse alinhamento ideológico e por causa, digamos assim, dessa estrutura que não está muito bem fixa do PL, então teria espaço para esses líderes do Centrão chegarem e conseguirem, digamos assim, se impor enquanto lideranças estaduais. Eu quero falar com você sobre a esplanada do presidente Lula, mas antes disso, eu vou continuar na questão regional. Dá para a gente entender qual foi o raciocínio dessa federação PP, União, nessa divisão que eles fizeram desses regionalismos, do Ciro ficar com uma base, o Rueda com outra, e até mesmo o Arthur Lira ficar aí como uma espécie de cabeça, né, nesses regionalismos? Sim, deu para entender, sim, porque, como a gente falou, né, a questão da federação ela faz muito sentido quando a gente analisa com a cabeça de Brasília, no sentido, a cabeça de quem está aqui pensando no Brasil como um todo, e os dois partidos como, claro, né, nas suas executivas nacionais. São dois partidos grandes, são dois partidos que juntos vão comandar a maior fatia do fundo partidário e também do fundo eleitoral, né, a gente sabe que isso tem um impacto grande na eleição, tanto para o executivo quanto para o legislativo, mas acho que a cabeça, principalmente, é você fazer essa junção de forças para eleger bancadas enormes agora. Porque a gente teve o União Brasil, por exemplo. O União Brasil, vamos lembrar, o União Brasil ele é uma fusão, é resultado de uma fusão do DEM, que é um partido com história, é um partido bem estabelecido, é um partido com lideranças bem estabelecidas nos seus estados, com o PSL, um partido até então pequeno, então comandado pelo Luciano Bivar, que cresceu bastante numa eleição, porque o então deputado e depois candidato vencedor Jair Bolsonaro foi para o PSL, botou um monte de gente no PSL, fez campanha e ele conseguiu eleger uma boa bancada. E depois se juntou com o DEM, formou a União Brasil. Então, meio que você pensa nisso para você conseguir eleger maiores bancadas, porque é o seguinte, a gente tem aquele velho cálculo que não é uma coisa fácil, né, até de entender. Muitos eleitores, inclusive, às vezes reclamam disso, né, dizem assim, poxa, eu votei num deputado X, ele foi mais votado que o Y, mas o Y foi eleito. Isso acontece porque o cálculo para a eleição de deputados, ele é feito de uma maneira ligeiramente diferente do cálculo que a gente faz para a eleição majoritária, que é quem tem mais ganhou. No caso, como são vários cargos, a gente tem um coeficiente, ou seja, vamos supor, em São Paulo, um deputado federal se elege com 200 mil votos, ou seja, a cada 200 mil, isso é um chute completamente hipotético, mas a cada 200 mil votos, um partido faz um deputado. Então, vamos supor que ele juntou ali 1 milhão de votos, então ele teria direito a 5 deputados. Quando você junta isso, você tem que juntar esses votos pelo voto que toda aquela chapa teve, ou seja, o partido lançou 25 candidatos, juntos os 25 tiveram 1 milhão de votos, logo 5 vão ser eleitos e vão ser os 5 maiores, o que tiveram a maior votação, e não necessariamente os 5 que tiveram 200 mil, por exemplo. Agora, quando a gente junta PP e União Brasil, são dois partidos que já têm um histórico muito grande de votação no Congresso, e eles vão poder pegar essas sobras, esses votos a mais, que, por exemplo, o partido não fez 1 milhão e 200 mil para eleger um sexto deputado, por exemplo. Mas ele fez 1 milhão e 100, por exemplo, e o União Brasil também sobrou 100 ali. Junta, você elege mais um deputado para a federação. Então isso vai ter um impacto muito grande na eleição do ano que vem. O problema é que você tem que combinar nos estados.
Você tem, por exemplo, deputados que já estão aí no seu quinto, no seu sexto mandato, e eles sempre mandaram nos seus partidos, eles sempre tiveram liberdade, digamos assim, para juntar aquela chapa, de pegar, olhar seus aliados e dizer, olha, você é mais votado numa região do meu estado, você é mais votado em outra região. E ele monta essa chapa pensando nos votos que o partido vai conseguir acumular para ele se reeleger, claramente eleger o maior número de deputados, de aliados possíveis. Quando você divide esse poder, você não vai ter mais essa liberdade íntegra, digamos assim, de você nomear ou montar a sua chapa da maneira que você quer. Você vai ter que dividir poder. Talvez aí você perca uma prefeitura ali, perca um aliado aqui. Então, é um jogo muito difícil nos estados. E quando eles fazem essa partilha, é para dizer para os principais caciques que a sua liderança no seu estado vai estar, digamos assim, protegida. É o que aconteceu no caso da Bahia. Como a gente sabe, né, o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, ele tinha uma liderança desde o DEM da Bahia, né, que virou União Brasil. Ele comanda ali União Brasil da Bahia e dificilmente esse acordo passaria se tivesse chance, por exemplo, do ACM Neto não ter a última palavra na Bahia. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem prevista, né, uma possibilidade de intervenção, de decisão da Executiva Nacional em alguns estados-chave, que são os estados onde você tem os maiores colégios eleitorais, que você pega aí Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. Então, essa divisão foi muito difícil, tanto que demorou muito para essa federação sair. Até os 45 do segundo tempo, como você falou, tinha chance do negócio melar. Inclusive, tem muita gente que ainda acha que tem chance de dar para trás, apesar de estar sendo anunciada. Agora é acompanhar para ver como é que vai ser essa divisão de fato na hora de fazer as chapas, na hora de montar, de escolher quem vai ser o candidato em tal lugar, quais serão os candidatos a deputado federal, que isso provavelmente será a maior dor de cabeça. Fora a necessidade de você escolher em conjunto candidatos a governador, a senador e a prefeito e vereador, claro, porque, como a gente falou, é uma duração mínima de 4 anos que a federação tem e vai embarcar, com certeza, no caso, a próxima eleição municipal. Augusto, eu tenho certeza que quem está assistindo a gente, até a metade da sua fala deve ter entendido que essa federação ela é perfeita sem defeitos. Porque aumenta a bancada, aumenta o número de deputados, de senadores, aumenta recurso, aumenta isso, aumenta aquilo, então não tem problema. O problema ele está lá na base, o problema ele está nas regiões que vão acabar, é como você disse, pede uma prefeitura ali, um apoio acolá, então o problema é lá. Agora, voltando para Brasília, a gente acabou de falar sobre a reforma ministerial do presidente Lula, sobre as mudanças que aconteceram, inclusive, hoje, mas você acabou de citar também que União Brasil tinha aí um certo problema com a questão de estar com um pezinho no governo Lula. Inclusive, até então, presidente do PP, Ciro Nogueira, também havia falado desse problema e que, dependendo dele, se dependesse apenas dele, ele desembarcaria 100% do governo Lula. Como é que vai ser agora esses dois partidos juntos e com ministros na esplanada? Porque é muito fácil, né, falar que vai cair fora, mas está sentado na cadeira de ministro. Então, Neila, a avaliação do próprio governo é que é o seguinte, o governo não está podendo escolher muito. O governo está num momento de fragilidade, como a gente tem destacado aqui sequencialmente. Ele enfrenta um momento de queda, né? Ele não consegue, digamos assim, reagir para aumentar a sua popularidade nas pesquisas. Então, quando você está num momento de fragilidade, é normal que esses partidos do Centrão peçam cada vez mais. Tanto que essa questão de reforma ministerial, o presidente Lula, digamos assim, só mexeu por vontade própria nas pastas do PT. A gente trocou ali, tivemos trocas na Secretaria de Comunicação Social, né, na SECOM, saiu o Paulo Pimenta, entrou o Sidônio Palmeira, então sai o nome do PT, entra outro nome ligado ao PT, e tivemos também uma troca na Secretaria de Relações Institucionais, que é a secretaria responsável pela articulação política do governo. Saiu Alexandre Padilha, que foi para a Saúde, e entrou a Gleisi Hoffmann, então presidente do PT, agora, claro, se afastou do cargo, quem assumiu foi Humberto Costa. A gente tem ali, então, uma certa dificuldade do presidente, porque depois disso a gente teve várias trocas. Tivemos uma troca no Ministério das Comunicações, com Juscelino Filho saindo do governo após ser alvo de uma denúncia da PGR por suposto desvio de emendas parlamentares, e aí a União Brasil tenta indicar um novo ministro, indica o Pedro Lucas, líder da bancada, ele não topa porque há essa divisão na bancada, né? Ele tinha acabado de ser eleito para a liderança da bancada, e aí ele anuncia novamente o Siqueira Filho, que outro nome ligado à União Brasil para esse ministério. E o governo foi obrigado a aceitar, digamos assim, essa lambança, né? E a gente teve ali também problemas agora, né? Uma troca anunciada também no Ministério da Previdência, uma troca que aconteceu
por causa dessa operação da Polícia Federal, Operação Sem Desconto, contra fraudes que faziam descontos indevidos no pagamento de aposentados e pensionistas no INSS. E o presidente Lula, digamos assim, no caso, oficialmente, o Carlos Lupe pediu para sair, mas essa troca foi, digamos assim, foi feita à revelia do presidente, não era uma troca que estava no radar da reforma ministerial. E aí o presidente vai lá e nomeia o Volney Queiroz, outro nome do PDT, ex-líder da bancada, um nome também ligado a essa área da Previdência, um nome bastante forte no PDT. Então, assim, essa reforma, ela meio que está acontecendo muito à revelia da vontade do presidente. A gente teve hoje uma troca, né, anunciada, a ministra Cida Gonçalves deixou o Ministério das Mulheres, mas novamente ali uma troca, o Ministério do PT entrando o nome do PT. Até agora, essa reforma não atingiu, por vontade do presidente Lula, os ministérios do Centrão. E a União, ele vai aproveitar essa fragilidade do governo, tanto a União quanto o PP. O PP, no caso, que tem um ministério, o Ministério do Esporte, com o André Fufuca, que é ex-líder da bancada. Então, meio que a ideia, pelo que a gente tem conversado, e o governo tem sentido também, é que a União Brasil e o PP vão manter um pé no governo e um pé na oposição até o último momento, até chegar no ano que vem, e ele ter uma noção sobre qual lado deve sair vencedor da eleição nacional. Lembrando que, assim, são dois partidos que se especializaram muito em eleições no Congresso, né? Eleger bancada para depois, digamos assim, trocar o seu apoio em nome de outros benefícios políticos, digamos assim. Agora, a União Brasil tem um pré-candidato à presidência da República, no caso, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. Resta saber como é que vai se manter essa candidatura até lá, se não pode ser retirada para apoiar o nome apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora está inelegível, né? Ele fala que vai tentar, claro, reverter sua inelegibilidade, mas há essa especulação para que um nome até da própria família seja lançado. Fala-se Michele Bolsonaro, não Flávio Bolsonaro, mas até agora ninguém sabe. Mas meio que a expectativa é essa, que União Brasil e PP vão manter seu pé no governo até ali março do ano que vem. Em março do ano que vem eles vão fazer essa avaliação para saber se o presidente Lula, de fato, é o favorito para continuar ocupando o Palácio do Planalto ou se vale mais a pena desembarcar naquele momento para apoiar um outro nome, e um nome que claramente, caso eles não apoiam Lula, claramente deve ser o nome da direita. Mas a tendência, na verdade, a gente sempre sabe que União Brasil e PP eles podem se dividir também, né? Como aconteceu com republicanos, como aconteceu com o PSD em 2022, em que os partidos foram para um lado, mas não, lideranças específicas dessas legendas ficaram com outro, como aconteceu, por exemplo, com o ministro Silvio Costa Filho, hoje ministro de Portos e Aeroportos, na época do Republicanos, um partido que caminhou majoritariamente com o Bolsonaro, mas ele fez um caminho contrário e ficou com o presidente Lula. Ninguém vai saber exatamente o que vai acontecer com as lideranças desses partidos, né? Como a gente falou, tem essa partilha, lideranças regionais muito empoderadas, e pode acontecer isso também. O partido vai para um lado, mas lideranças regionais específicas podem ir para o outro. Vamos ver como é que vai ser esse seu Tratado de Tordesilhas, que você explicou para a gente, e como é que vão ficar prefeituras e parlamentares que têm intenção de deixar essa nova federação. Augusto Tenório, obrigada mais uma vez pela participação aqui no Boletim. Obrigado.